Seja bem-vindo a mais um episódio do Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e hoje nós temos a honra de receber mais uma convidada. Ela é professora, mestre em letras e está como diretora do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães, Elisângela Amaral. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Gui. É uma honra estar participando do podcast de vocês. Eu me orgulho muito de ver como vocês têm conduzido o trabalho de vocês e que têm empreendido cada vez mais. Né? Acho interessante quando as pessoas elas têm os sonhos e elas dão asas a esses sonhos. Eles vão crescendo, eles vão tomando corpo e ganham vida. Parabéns, viu? Elisângela Amaral, pode chamar de Li, né? Pode sim. Pronto. Fizemos uma breve apresentação da sua pessoa. Mas, Li, como é que você se apresentaria? É interessante você ouvir alguém falar de você numa terceira pessoa, né? Está aqui Elisângela, mestre em letras e tal. É como se você passasse um filme na sua cabeça e você visse tudo o que você fez para você chegar até onde você chegou, né? Que não foi fácil. Eu acho que, em primeiro lugar, Elisângela, ela é mulher. Que não é fácil ser mulher nesse país. Né? É muito difícil. É mulher e é nordestina. Né? E aí a gente tem uma outra dificuldade que se agrupa a esse quadro. Ser mulher, ser nordestina. Elisângela, ela é mãe. Né? E muitas mães, acho que talvez se identifiquem no sentido que também não é fácil ser mãe. As mulheres, elas acabam ocupando todos os papéis hoje em dia, né? Mãe e profissional e dona de casa, e você tomar conta de um monte de coisa. Mas acho que, em primeiro lugar, a mulher nordestina, mãe, educadora, apaixonada pelo que eu faço. Acho que eu sou suspeita em falar de educação. Eu acho que quando eu falo de educação, é como se meu coração pulsasse um pouquinho mais forte, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pelo meu trabalho, pelos meus alunos, sem demagogia, porque não sou política, não preciso disso, né? Então, eu sou apaixonada pelos meus alunos e eu amo ver quando eles chegam até onde eles vão, quando eles vão conquistando seus sonhos. Isso me enriquece. É como se eu estivesse ganhando um presente. Então, Elisângela, nordestina, mãe, educadora. Atualmente estou na direção, eu gosto de falar que eu estou na direção do colégio, porque é um cargo, e o cargo ele não nos pertence. Realmente. A gente está naquele momento, mas enquanto diretora, enquanto estar nesse cargo, eu tenho procurado desempenhar esse papel da melhor forma possível, né, tentando acertar. É claro que a gente sempre pode errar, é um aprendizado. E mestre em letras, eu acho que ser mestre em alguma coisa, é bonito o nome mestre, né? Em espanhol, o professor é chamado maestro, né? O professor é maestra. O maestro é aquele que conduz. Na orquestra, o maestro ele conduz os outros, as outras, como a gente diz? Instrumentos. Todos os outros músicos são conduzidos pelo maestro. E parece que ele faz assim, né, com um piscar de olhos, ele conduz e tudo dá certo. São vários músicos, são vários instrumentos e tudo tem harmonia. Então, quando a palavra mestre, ela me lembra isso. Como se você buscasse harmonia. Né? Ser mestre em letras, harmonia nas letras, nas palavras. Porque as palavras elas têm esse poder de nos encantar também. Tem um texto de Shakespeare que ele diz assim: de almas sinceras, a união sincera. Nada há que impeça. Amor não é amor, se quando encontra obstáculos se altera ou se vacila ao mínimo temor. O amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. O amor não teme o tempo, muito embora o seu alfange não poupe a mocidade. O amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que é falso alguém provou, eu não sou poeta e ninguém nunca amou. Então é isso que se resume. Se a gente não pode provar que as palavras elas têm o poder de encantar e que o amor ao que a gente faz, a nossa profissão, ele não vem em primeiro lugar,
Então, nada do que eu fiz teria valor até Não aqui. significa, Não significado. teria tido esse significado. Você falou muito sobre o seu amor pela sua profissão e falou sobre as vertentes e as várias fases de Lee, né? Quando foi que surgiu esse interesse em ser educador? É algo que você traz desde a infância ou é algo mais recente? Outro detalhe, as pessoas também dizem que muitas das vezes você tem que, como eu posso dizer, você tem que se jogar a sua profissão. É, você diz que você pode citar assim, eu larguei tudo para ser professora? Não. Na verdade, não. Engraçado que acho que com 10 anos, acho que toda criança passa por isso, eu fiz uma redação na escola, redação enorme, acho que tinha mais de 30 linhas a redação. E a minha estagiária ficou encantada com a redação, né? Uma menina de 10 anos escreveu um texto tão longo, criança geralmente, e que eu falava que queria ser médica. Acho que todo menino passa para a fase de querer ser médico, querer ser né? Mas, gente, eu morro de medo de sangue, sou muito nojenta, né? Acho que eu diria até fresca, melhorei bastante, mas era muito fresca com qualquer coisinha que causasse tipo de nojo. Então, assim, eu falei, não é para mim, não é a minha praia. E aí, quando a gente cresce um pouquinho, a gente vai querer ser artista. Ator, atriz, por causa da novela, da televisão, e a gente acha que a gente vai ser artista. Eu quero ser atriz. Eu vou fazer isso e aquilo, porque a gente vê essas questões. Eu lembro que eu brinquei uma vez no ensino médio, acho que você estava no primeiro ano, uma colega minha, falei, olha, eu vou estar lá recebendo o Oscar um dia, viu? E ela disse, eu vou lá contemplar você. Depois, eu quis ser jornalista. Aí, era uma profissão que me encantava. Jornalismo. Vamos contratar? Vamos contratar. Eu me encantava pelo jornalismo. É a parte de escrever, de ser redator, de estar ali, né, vendo a notícia acontecer. E as reportagens, Caco Barcelos, quando ele lançou, mas isso já depois, né? Já estava já na minha profissão, profissão repórter, eu achei interessantíssima a questão de como ele conduzia esses novos repórteres, esses novos jornalistas. E aí eu me encantava pelo jornalismo. Aí com 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, para onde é que vão os sonhos? Quando você não tem condição de bancar por eles. Como é que eu ia sair para estudar? A gente não tinha o Enem. Gente, eu falo sempre isso para os meus alunos. O Enem é um abridor de portas. É como se fosse um divisor de águas. Eu comparo o ensino médio antes do Enem e o ensino médio depois do Enem. Na minha época, acho que no segundo ano de ensino médio, a gente fez uma prova similar ao Enem para testar o ensino médio. E eu ainda que brinquei, a gente fazia magistério. O ensino médio que eu fiz, na verdade, era o magistério, não era o ensino médio, né? E no ensino médio, a gente estudava para ensinar as crianças. Então, o que a gente estudava de matemática era o básico, de equação, conjuntos, aquela coisa toda. E aí veio uma questão de logaritmo. Eu lembro que o 8, eu falei, gente, o que está fazendo esse 8 deitado aqui? Ainda brinquei na hora da prova, porque a gente não conhecia. Né? Realmente, a gente nunca tinha visto nada sobre isso, de matemática, porque a nossa matemática era básica, né? O básico dos básicos. E aí, eu me deparei assim, vou para onde? Vou sair como? Minha mãe, sozinha, para me sustentar, para sustentar a casa e tudo mais. Meus pais eram separados na época, já eram separados. E a gente pensar assim, como é que vai ser para ir? Aí ela faz as contas e diz assim, não dá para manter você um mês lá, morando com os seus tios. Na verdade, um pouquinho antes, quando eu terminei o 9º ano, eu estava com a minha transferência pronta, eu ia para São Paulo. Aí o meu pai, com aquele receio, aquele apego, não deixou que eu fosse, no último momento. Talvez não era para ser, né? Eu penso assim. E aí, minha mãe disse assim, e agora como é que vai ser? E aí surgiu a proposta de emprego. Eu fui convidada para trabalhar numa escola particular, com uma turma de alfabetização. Inclusive, alguns desses alunos meus dessa turma hoje são médicos. Tem aluno minha que foi médico. O pai das minhas alunas, ele tem um maior carinho por mim, né, no sentido de que eu alfabetizei a filha dele, né? Outros são advogados, outros são professores, engenheiros. A turminha de alfabetização ali dos meninos pequenininhos, 17 anos. E aí você começa a trabalhar, né? Eu precisava trabalhar. Talvez hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu diria assim, não, eu durmo num papelão, que seja, vou enfrentar, procuro emprego, a gente vai. Mas naquela época,
não pensei muito, né? Então, eu pensei assim, o emprego veio, eu vou trabalhar. Aí eu trabalhei 1 ano com essa turma de alfabetização, numa escola particular, e aí eu procurei outra escola particular. Fui atrás até dos donos da escola, na casa deles mesmo, ofereci, fiz aquela merchan, sabe quando você não faz currículo, seu currículo é oral ali, aberto, você vai dizer assim, não, isso, assim, 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 não, dou aula disso. Aí eu peguei umas turmas de história, na turma, na época, né, as turmas de história, eu falei assim, não, vamos colocar 6º, 7º, né, na verdade, o 6º, 7º e 8º ano. Ah, não, eu falei, vamos, e busquei, eu tenho gente, conheço gente, a gente saiu para as ruas ali, buscando aluno, e aí a escola começou, funcionava numa casa, ainda não era nem na sede da escola, que é o atual Colégio Arco-Íris, né? E aí a gente começou com aquela turminha ali, eu comecei dando aulas de história. E aí surgiu espanhol. Tá, eu vou pegar a turma de espanhol do 6º ano, então. O que eu tinha de espanhol? Umas fitas de vídeo, daquelas fitas que era fita cassete ainda, do Globo, que era um curso de espanhol, e eu vou estudar assim, para eu dar aula de espanhol. Depois eu fiz esses cursos à distância, outros cursos online, aperfeiçoei, passei um tempo em São Paulo, quando eu estive lá, eu fiz um curso também para aperfeiçoar, e aí a faculdade, minha graduação é em espanhol, letras com português e espanhol. Aí comecei, só que aí vinha uma outra professora para dar aula para os meninos do 7º e do 8º. Só que quando a mulher chegava, os alunos iam embora, eles não ficavam. A gente quer para ali, a gente quer para ali. Eu achava engraçado deles fazendo já motinha ali pra gente. Aí fiquei com espanhol na turma, trabalhava com história e espanhol. E aí o encantamento pela educação, eu descobri que eu acho que eu queria ser jornalista porque eu queria mexer com gente. Porque eu queria ver as coisas acontecendo. Porque eu gostava de escrever e podia usar aquilo ali, mas com a educação também podia usar os meus dons, que eu até então achava que eu tinha, né? De escrever, de falar com o público, de tocar. E assim, eu acho que acho que mais de 20 anos de profissão, né? Desde os 17 anos, mais de 20 anos de profissão, isso se firmou, né? Tenho ex-alunos até hoje que me chamam de Proli, né? E pessoas que estão casadas hoje em dia já, que já têm filhos, e ainda me chamam de Proli. Então, isso é uma honra, é um orgulho, né? Eu chego no hospital para ser atendida por um médico, ele é um ex-aluno meu, ele diz assim, Proli. Aí eu tenho uma aluna que é arquiteta, que eu ligo para ela, ela diz assim, pode ser, me atende a hora que for, né? Que a gente vê, né, ex-alunos com professores, Rosimeire, né, Meire foi minha ex-aluna também, está lá na escola, hoje é minha colega de trabalho, então eu só me orgulho, a profissão me trouxe essa satisfação. Realmente deve se orgulhar bastante mesmo, né, tá trabalhando com um aluno que... Com alguém que foi aluno, com alguém que foi aluno. É uma sensação diferente, né? Realmente. Li, sabemos que trabalhar com educação, tanto como professora ou como diretora, não é uma tarefa fácil. Imagino que deva ser encontrada diversas dificuldades. Mas como que você concilia a tarefa, o trabalho profissional com a sua rotina pessoal, com a maternidade? As meninas reclamam muito lá em casa, né? Emily fala que só vive na escola. Eu imagino que você encontra as dificuldades de casa, né? Do dia a dia, e também tem as dificuldades da escola, né? Imagino que deve encontrar bastante. Eu acho que se fosse fácil, não seria tão satisfatório. Eu acho que tudo na vida ela exige esforço, exige dedicação, exige empenho. Como eu disse, as meninas em casa reclamam muito porque a direção tem me exigido um tempo maior, né? Não que eu não tivesse, porque eu trabalhava já 40 horas, né? Como professora. Na verdade, eu sempre trabalhei 60 horas. Eu trabalhava as 40 horas, mas eu tinha 20 horas na aula em cursinho, pré-vestibular, né? Aí outros trabalhos em outras escolas. Então, eu tinha as minhas 60 horas, né? Na verdade, que é permitido por lei, porque se fosse permitido mais, eu acho que eu trabalharia até mais. Eu gosto do que eu faço e isso me satisfaz. Em casa, eu
tento rebolar para dar conta de tudo que tem para fazer, né? Às vezes não sai tão satisfatório como a gente gostaria, alguma outra coisa fica a desejar, ou a gente, né? Porque eu sou dona de casa, eu lavo, eu passo, eu cozinho, né? Então, assim, todo esse trabalho também é feito em casa. E aí, assim, às vezes não dá tempo conciliar tudo, mas aí a gente vai ajeitando. A minha psicóloga uma vez diz assim, na época do mestrado, que eu estava lá sufocada para escrever minha dissertação, e aí eu preocupava porque tinha roupa para mexer, isso e aquilo. Ela falou, olha, relaxa, você vai ter que fazer alguma coisa de cada vez. Você não vai dar conta de fazer tudo. Então, relaxa e vai estabeleça prioridades. Não é fácil, não, porque tem hora que eu dou uma de louco, eu surto. Eu surto realmente, falo, meu Deus, eu tô bagunçado, vamos arrumar isso. Mas aí vai levando, dá pra conciliar. Deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu aqui. A gente vê que você cuida muito bem dos seus alunos. E a sua filha, em casa, não tem um ciúme, não gera ciúme? Porque a gente vê que você cuida bastante, assim, dos seus alunos. Ciúma. Aí Laisla um dia brincou, você posta foto com fulano, as meninas, né? Quase não posta foto comigo. Eu falei, Deus, que postaram, eu tô repostando. Assim, brincando, né? O Amy fala, você já tá lá em água quente, você quer ficar lá. Né? Então, assim, na escola, surge, assim, mas assim, elas sabem que é o meu trabalho, que eu amo o que eu faço. Eu acho que eu vejo no olhar delas que elas têm um orgulho do que eu faço. Elas se orgulham. Já pegando esse gancho da questão do orgulho das suas filhas, que eu imagino não é só das filhas, eu imagino que seja da família toda, você já demonstrou o quanto você ama a sua profissão, o quanto você ama ser educadora, a educação, tanto também a questão da leitura. Eu já fui um ex-aluno seu, e por mais que foi por pouco tempo, mas me senti inspirado em alguns momentos. Depois eu conto isso. Me senti inspirado em alguns momentos. Você imagina que a forma com que você trata a sua profissão, a forma com que você trata aquilo que você ama fazer, inspira as suas filhas também? Ou a serem da mesma forma, ou talvez ter o mesmo amor pela profissão a qual elas vão se dedicar? Eu sempre ensino para elas que a gente deve amar o que a gente faz. No sentido assim, não sei se com palavras, talvez com gestos ou com exemplos. Talvez a gente não fale muito sobre isso, mas eu vejo que elas percebem o quanto, e sentem, na verdade, o quanto eu gosto do que eu faço, o quanto eu amo o que eu faço, o quanto isso me causa satisfação pessoal. E eu sempre procuro dizer para elas que a educação, é o que eu também digo para os meus alunos, né? A educação é o fator principal, é como se fosse moeda de ouro, sabe? Não tem outra para você trocar, o valor maior está na educação. Então, se você não buscar educação, estudar e fazer alguma coisa para você correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai fazer por você. A única coisa que eu posso deixar para elas é a educação. É a maior riqueza. Dinheiro eu não tenho, então não vale, né? Eu acho que se eu puder deixar para elas a educação, sabe? Como herança, eu acho que o resto todo elas correm atrás. O maior bem que um ser humano pode deixar para outro. É coisa que você leva para o túmulo. Ninguém toma de você. Realmente leva. Eu posso citar aqui 2 exemplos, assim como eu já citei, que fui inspirado em alguns momentos por você como professora. Eu me recordo que foram 2 pessoas que passaram, principalmente nessa área de português, de redação, de interpretação. Foi o saudoso professor Jailson, no Colégio de Baixo, que era alguém que sempre instigava a gente a ler, a interpretar o que a gente estava lendo, a escrever, a estudar. E eu me recordo que eu pensava assim, eu vou sentir falta do professor quando eu for pro colégio de cima. E eu via muito dele em você também, na forma que você passava pra gente fazer. E falando de inspiração, você me conseguiu fazer com que eu fizesse uma redação sobre o celular na época de 2012 e me vestisse de celular para poder fazer a interpretação. Gente, eu queria que tivesse foto daquela época, que foi uma comédia. Eu queria ver. Quem tem, manda pra gente aí. Gente, quem tem aí uma foto aí daquela época aí, manda pra gente, viu? A gente tá caçando essa foto.
Mas tipo assim, são coisas que deixa marcado. Eu imagino que isso seja o principal legado que você queira deixar para suas filhas, né? Algo marcado ali para elas entenderem, não, olha, minha mãe foi inspiração para mim chegar mais longe, para mim alcançar metas maiores do que eu mesmo imagino ou sonho. Que você citou a questão dos sonhos inicialmente, né? Na época sua, os sonhos tinham que ser, talvez, entre aspas, interrompidos por conta de situações. E hoje, talvez você olha para o condicionamento, para a evolução da tecnologia, por chegar a uma educação mais próxima, às cidades mais próximas, você já tem uma opção de oferecer algo bem melhor, né? Que foi ofertado a você para suas filhas, não é isso? Com certeza. Os tempos são outros, né? Mas não adianta os tempos mudarem, se não mudar também a nossa mentalidade, né? Eu disse para os meus alunos ano passado uma frase que cada um só tem a vista da montanha que alcançar. E a subida, ela é íngreme. Ela é difícil. É difícil. Realmente. Não é fácil. A escalada, ela é difícil. Então, cada pessoa só tem a vista daquilo que ela deseja. Você só conquista o que você busca. Tem gente que vai se dar bem na vida passando por cima dos outros ou fazendo falcatrua. A gente sabe que tem isso daí. Mas isso aí não agrega, não acrescenta nada a ninguém. Os outros valores como honestidade, humildade, respeito, dignidade, né? Isso daí ninguém tira de você. Porque a gente acha que fazer o que é certo tem que ser quando os outros estão vendo, né? E a ética, por exemplo, que é um dos valores que as pessoas costumam falar muito, mas que não praticam. A ética é justamente isso, é você fazer o que é certo quando os outros não estão vendo. Porque é entre você e Deus, na verdade, no final das contas, né? E aí, assim, a gente acerta o tempo todo? Não, a gente erra, a gente também comete erros, mas a gente tem que procurar acertar, tem que procurar andar no caminho correto. Se eu conseguir que elas sejam felizes com o que elas quiserem ser, se eu conseguir que elas sejam, tenham alcançado, né, através da educação, o sonho delas, que eu possa contribuir com isso, vai estar quase que 100% realizada, né? Realmente. E mudando um pouco aqui a conversa, sobre o Enem, você tem planos para auxiliar os seus alunos? Por exemplo, aulões, dicas, ao decorrer desse ano? Lá no colégio, a gente sempre trabalhou, os professores em geral sempre trabalharam com o Enem, né? Assim, de maneira individualizada, nas suas aulas, com revisões, com videoaulas ou com aulas, né, normais, com resolução de questão. O Estado, ele oferece o aulão Enem 100%. É um projeto do governo do Estado, certo? E a gente sempre tentou implantar no colégio para que a gente fizesse o aulão. O ano passado a gente tentou começar isso daí, e foi o primeiro passo, né? O primeiro passo, a caminhada ela só começa com o primeiro passo, né? Realmente. Então a gente começou de um jeito mais simples, mas do nosso jeito. Nós temos excelentes profissionais no colégio, lá no Colégio Estadual, Antônio Carlos Magalhães. São professores licenciados na área, são professores competentes, são meus colegas de trabalho, eu vou fazer o merchan deles aqui, mas fica à vontade. É suspeito dizer, porque eles são pessoas extremamente capacitadas, né? E eu admiro muito o trabalho deles. Então, a gente começou, assim, fazendo esse trabalho da revisão, né? Com aulão mesmo, os aulões para o Enem, voltado para as disciplinas das áreas de linguagens, humanas, natureza e matemática, né? Exatas. E a gente pretende melhorar. Você começa, o primeiro passo, você fez, você viu que deu certo, agora vamos sentar. O que foi de bom? O que foi de ruim? O que precisa melhorar? O que a gente quer colocar ainda? Nós trouxemos ano passado a psicóloga, que ela veio também, ela é psicóloga do Estado, fez um trabalho com os alunos. Que outros profissionais a gente pode trazer também? Que pode abrilhantar isso daí, que pode fazer uma coisa bem legal. Porque o aulão, na verdade, a gente já trabalha o ano inteiro para o Enem. O aulão é mais que aquela revisão, aquele momento de descontração, de você revisar as questões, né? E de uma maneira mais leve, porque já tem a pressão da prova, que já está ali pulsando, já está em cima, aquela ansiedade, né? E aí, isso ajuda muito, porque, assim, quando a gente trabalhava em sala de aula, no ano que eu trabalhei, que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei uma revisão para redação, e o resultado, quando veio as notas do Enem, a gente teve aluno com 920, com 880, aluno saindo do terceiro ano do ensino médio.
800, 880, 920 na redação do Enem. Caraca. Né? Então, assim, eles vêm dando a resposta para a gente e só enche de orgulho. Né? E aí eu recebo esses alunos em casa para me agradecer. Né? Então, assim, é um orgulho imenso. Né? Alunos que já participaram, eu lembro quando eu estava na UTI em Vitória da Conquista, em 2017, que eu tive um problema de saúde, e aí teve um aluno da escola, eu acho que posso citar o nome dele aqui, eu vou pedir licença, né? Samuel. Ele participou do Jovem Senador, é a redação que tem para o Jovem Senador. E a redação de Samuel estava comigo. E o prazo estava vencendo. Eu lá anotei, eu lembrei, gente, a redação de Samuel está em casa, por favor, busca dentro da tua pasta, assim, busca lá, leva, porque eu preciso mandar, já corrigi, entrega para ele. E ele recebeu menção honrosa. Na placa de menção honrosa para a redação, ele recebeu o prêmio, ele foi um dos classificados na Bahia. Então, assim, é um orgulho para a gente. Você conhece o seu aluno, você conhece até onde ele pode ir. Tá? E quando eu vejo, assim, alunos que saíram daqui, de zona rural, um aluno meu que na época eu dei aula de redação para ele não tinha luz elétrica na casa ainda, né? E ele hoje é advogado. Isso é um orgulho para mim. Demais. Você tá entendendo? Então, assim, então eu vejo que a educação, ela produz frutos, né? E você planta, só consegue colher, disseram isso esses dias lá na escola, você só consegue colher aquilo que você planta. Realmente. Então, eu acho que nada mais do que você produzir frutos para esses alunos o aulão do Enem. É só um pedacinho. É o mínimo que a gente pode fazer por eles. Um ex-aluno seu, sabendo que você ia participar aqui do nosso podcast, nosso Eita Nordeste, ele gostaria de saber algumas dicas da sua parte em relação à leitura. Segundo ele se inspira na sua forma de ensinar e na forma que você ama e demonstra o seu amor pela leitura. E ele queria saber dicas de livros ou dicas de como ler para essas pessoas que são leitores, que amam leitura, e também para quem não gosta muito de ler, também se inspirar a ler, né? A leitura. Quando eu fui trabalhar, assim, falando agora, meu gosto pela leitura, ele é bem diversificado, né? Quando eu fui trabalhar, eu com a minha tese, a minha dissertação no mestrado, eu queria trabalhar o gosto pela leitura. Aí a minha professora do mestrado diz assim, mas a gente não pode mensurar o gosto pela leitura. A pergunta, por que você não gosta de ler? Seria, né? Porque a gente tem que levantar uma hipótese, e essa hipótese você vai levantar um problema, e aí seria, onde eu vou ter esse problema? Porque gosto pela leitura a gente não mensura, né? Aí eu disse assim, mas eu quero trabalhar sobre isso. Ela dizia assim que eu era afoita, que eu era muito afoita, que eu já vinha correndo contra o tempo. Mas eu trabalhei com leitura na minha dissertação. A gente trabalhou sobre essa questão do texto, não o gosto pela leitura em si, mas voltado para essa questão das teorias da literatura. E se eu fosse citar, eu diria Machado de Assis, porque eu sou apaixonada por Machado de Assis. Todos os livros dele, né? Uma pessoa que tem a capacidade de escrever, de trazer um defunto contando suas memórias em vida, é interessante. Né? Memórias póstumas de Brás Cubas. E aí, quando ele traz ali ainda no prefácio, que ele diz, ao verme que primeiro riu as frias carnes do meu cadáver, eu dedico essas memórias póstumas. Então, a gente sabe que é para onde a gente vai. E se a gente lê os livros de Machado de Assis, a gente vai observar que ele tem um diálogo. As personagens, tem minha professora do mestrado, ela tem um livro dela que é a intertextualidade das personagens de Machado de Assis, e eu acho interessante como é que eles colocam essa questão, porque você tem o Memorial de Aires, o médico, que participa de um outro livro dele, Helena, então que aí você tem Brás Cubas e Quincas Borbas, que são amigos, se você observar que os livros, as personagens, elas se conectam. Ele faz igual a Marvel, igual a DC, que pegava os personagens de um e jogava para dar um enredo final. Isso é muito interessante. Todos os livros dele acabam se encaixando de alguma forma. Acabam se encaixando de alguma forma. E eu acho muito interessante como ele faz isso. E sem contar a formação, né? Ele é autodidata, ele aprendeu, ele estudou sozinho. Ele era de família humilde, ele não tinha condições de estudar. Então, olha quanto, né? O presidente da Academia Brasileira de Letras, quem fundou ali. Então, eu sou assim, suspeita de falar. Tem um livro que eu li há pouco tempo, e que eu acho a leitura interessantíssima. É um pouco difícil, mas ela é interessante.
que é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. E ele fala muito sobre a brevidade das coisas. Eu até citei hoje numa carta que fiz aos alunos sobre a questão de um personagem que ele, preocupado em esquecer as coisas, ele começa a nomear as coisas. Vaca, bezerro, cabra, coloca o nome, plaquinhas das coisas. Não satisfeito, pensando que ele ia esquecer para que funcionava cada coisa, para que servia cada coisa, ela ser a vaca, ela dá leite, para você tirar o leite você tem que ordenhar, e explicando todinho o processo que faria, né? E aí ele cita que isso não teria nenhuma validade do que ele fez. Porque quando ele esquecesse as letras, como é que seria? Quando ele não soubesse mais ler. Se ele esquecesse que letra era aquela, que adiantaria ele ter colocado o nome nas coisas? Então, a leitura, ela permite a gente viajar por esses universos distintos. Hoje eu não aguento ficar muito tempo acordada lendo, mas eu ficava até 4 da manhã no livro ali, enquanto eu não terminava o livro, eu não sossegava. Se eu começasse, eu tinha que terminar. Então, assim, Machado de Assis, eu gosto muito. O Cortiço, ela é uma leitura muito interessante, porque ele debate temas políticos, sociais, né, que vem desde a Primeira República ali, coincide com a Primeira República, né? A gente tem os livros de José de Alencar também fazem isso, as várias vertentes dele, desde o indianismo, depois ele vai para romance regionalista, ou que a gente coloca nos clássicos, né? Ele tem ainda o romance urbano. Esses são os clássicos, né? 100 Anos de Solidão, Garcia Marques é Nobel de Literatura. Então, esses são os clássicos. A gente tem esses outros livros, essas outras vertentes. Aí você tem livros que trazem, né? Por exemplo, aqueles que viraram filmes, né? Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você, aquelas séries de são livros. Então, eu digo que eu sou eclética, né? Se você vai para as Miss Universo, o pessoal tinha um meme de falar que toda Miss Universo falava que gostava de O Pequeno Príncipe. Qual o problema de gostar de O Pequeno Príncipe? Ele traz uma lição de vida excelente. O pessoal assimilava isso como se fosse burrice, porque era um livro mais fácil. Não, ele não é um livro fácil. Ele é um livro extremamente difícil. Você entender que você se torna responsável por aquilo que cativa. O que é cativar alguém? Cativar é criar laço. E como é que você cria laço? Então, eu acho que é bem difícil esse contexto de você dizer que um livro ele é simples demais ou é difícil demais, porque você não pode. Quem gosta, por exemplo, de história em quadrinhos é burro, porque só tem ou livro com figurinha. Peraí. A gente tem que interpretar o que está ali nas figuras. Porque uma imagem vale mais do que algumas palavras, dependendo da imagem. Não é isso? Então, eu gosto desde as histórias em quadrinhos. A Turma da Mônica eu adoro as histórias em quadrinhos. Eu acho bem interessante como eles colocam algumas coisas que eles trazem de lição implícita de moral bem ali naqueles textos. As fábulas de Esopo, que são aquelas fábulas que ficam aí para você tirar muita lição de moral também. E aí, esses livros eu indicaria 100 Anos de Solidão. Eu indicaria Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago. Meu Pé de Laranja Lima. É lindíssima a história. Tem um livro que chama-se Para Depois que Eu Parti, que é uma mãe em câncer terminal que deixa para a filha. Também a história é muito linda. E teve um livro que eu li também que me tocou muito. Eu não me lembrando o nome dele agora, mas era de uma pessoa que tinha câncer. Um professor. Ele tinha câncer. O câncer já tinha se espalhado para todo o corpo dele. E ele deixou uma aula gravada. Uma aula, como se fosse um aulão, tipo esses aulões do Enem, porque ele sabia que ia ser gravada. A aula final da faculdade, onde ele dava aula lá, ele sabia que era gravada. Então ele queria deixar alguma coisa para os filhos dele, porque ele ia morrer. Né? E aí eles gravaram a aula, e dessa aula virou o livro, né? Essa história toda, mas é muito lindo quando ele traz lições de vida, né? Você está ali em estágio terminal, em câncer, em estágio terminal, mas você sabe que você vai deixar uma lição de vida. Não estou lembrando o nome dele aqui agora, mas eu lembro dessa história interessantíssima desse livro. E tem um livro que eu amo, ele tem muitas fotos de animais, chama-se O Sentido da Vida. E aí, de acordo com as fotos dos animais, você traz as mensagens embaixo. Eu ganhei da minha tia, ela faleceu esse ano passado, em dezembro, no dia 9 de dezembro. E
a minha relação com ela era uma relação como se fosse alma gêmea. Ela sabe que ela é minha alma gêmea. Então, aquele livro, para mim, é especial. Eu acho que livro tem isso. Tem. Deixa rapidinho aqui para não perder o gancho. Eu sou uma pessoa amante de post-it. Eu amo post-it, anote cola, que nem algumas pessoas dizem. Com o avanço da tecnologia, é claro que muitas vezes o livro físico é substituído pelo digital. Você, como fica? Prefere o físico ainda, aquele amor por aquele livro físico, pelas suas anotações, ou já se adaptou ao digital? Eu gosto do papel. Gosto do papel, né? Eu gosto de sentir. Parece que. Gente, cheiro de livro novo é maravilhoso. Cheirinho de livro novo. Entrar numa livraria, eu perco horas ali na livraria. E Laisla herdou isso. Acho que não sei se herdou de mim, mas ela tem esse amor pelos livros também. Acho que ela lê muito mais que eu hoje em dia. Eu acho que eu estou meio enferrujada quanto à leitura, mas ela lê, assim, ela lê livro ali de 300 páginas, brincando, piscar de olhos. Então, assim, eu gosto de livraria, eu gosto de cheiro de livro novo, eu gosto de você pegar, de sentir. E aí, eu lendo, as imagens vão se criando dentro da minha mente. Né? Há poucos dias atrás, a gente esteve aqui com o Délio Martins, né, que é escritor, que é historiador. Você tem o desejo de empreender também com um livro? Você tem desejo de fazer um livro? Sonho. De ser Elisângela, ter um livro lá registrado como escritora? Meu sonho. Na verdade, eu acho que não é empreendimento, é um sonho. Eu tenho um sonho, eu conversando essa semana não, né? Agora, em janeiro, teve um primo meu, pela parte materna, que ele esteve lá em Paramirim. Eu perguntei ele, você lembra das histórias que a minha avó contava? Porque a minha avó materna, eu passei praticamente toda a minha infância na casa dela. Assim, eu ia para casa da minha avó paterna também, mas minha avó paterna faleceu eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, as minhas memórias afetivas maiores são com minha avó materna. E eu era uma criança meio difícil. De vez em quando, quando chegavam os meus parentes em casa, eu aprontava muito, aí minha mãe exportava para casa da minha avó. Né? Lá eu dava trabalho também, minha avó, mas a avó sempre para isso, né? E aí eu ficava, conta história, avó, conta história. Ela contava história para todos os netos. Né? Para mim, para os netos que moravam em Macaúbas, em Oliveira dos Perejinhos, São Paulo. E cada um deles, às vezes, lembra de algumas das histórias. Eu lembro de muitas das que ela me contava. Né? E um dos livros que eu quero fazer, ele tem o título, Histórias que a vovó contava. Né? E eu vou reunir todos os meus filhos para falar assim, ei, vamos ver, você lembra de alguma história aí? Me passa para mim alguma história que você tenha para eu reunir. Quando eu estava no mestrado, eu até perguntei a minha professora lá como é que a gente fazia para a publicação, conversei com o meu orientador, ele até deu um norte, né? Mas esse é um livro, é um sonho. E o de poesias também, né? Eu escrevo poesia desde os 14 anos. Eu escrevo. Claro que algumas precisam ser revistas e melhoradas, porque era um adolescente escrevendo. Mas teve poesia minha quando eu escrevi no colégio. Se eu não me engano, O Amor era o nome dela, alguma coisa assim, que saiu no jornal. Na época, para mim, tinha aqueles jornaizinhos de publicação Impressa. Saiu o jornal. Tem uma outra que eu fiz para o colégio, em homenagem aos 40 anos do Colégio de Paramirim, 40 Educar-se para Educar. E aí me colocaram com a primeira farda do colégio. Eu adorava aparecer nesse sentido. Primeira farda do colégio, fui lá declamar o poema. Teve poemas que eu fiz nos 500 anos do descobrimento, que foi José Maria Moreno, ele até me pirraça até hoje. Ele fala, Brasil, o que foi Brasil? Ele me chama de Brasil. Porque eu declamei esse poema que eu tinha feito para os 500 anos, então já era professora, os 500 anos do descobrimento. Tem poemas que eu fiz sobre críticas políticas, né, que fazem parte da questão. Tem poemas que falam sobre amor, que falam sobre sentimento. Tem poema que fala sobre sentido da vida, o significado da vida, sobre a brevidade das coisas. Né? Tem o monólogo do tempo, aquele que eu citei lá no Rio da Caixa, na formatura, né? Monólogo do tempo, que fala sobre que é preciso aproveitar o tempo, né? Esse tempo novo, que o ontem e o agora no calendário vira fantasia, que é aniversário ao nascer de um novo dia. Então, assim, a gente foi pensando o que é o tempo, né? E aí eu preciso só de uma parceria, né, da galera aí, para gente juntar e eu botar, ajeitar, fazer toda a parte de diagramação e tudo mais e sair para publicar, né? Porque não está muito distante, não. Né? São os outros sonhos que eu tenho, a publicação dos meus livros e
meu doutorado. Doutorado eu estou trabalhando para isso. O ano letivo de 2023 está iniciando, né? Estamos na primeira semana já de aulas aí do ano letivo. Durante todo o ano, o colégio ao qual você está como diretora faz projetos, né? E tem também as culminâncias dos projetos. Você imagina que esses projetos estruturais, esses projetos estudantis, eles têm qual importância na vida desses alunos, na caminhada, na trajetória e para o colégio em si? Como foi para você esse vestido de celular? Foi algo. Eu não tenho nem explicação de como foi. Tipo, eu cheguei aqui ali no auditório, tava lotado de gente e eu vestido de celular com o microfone na mão, declamando a poesia. Tipo assim, você entrar no personagem e pegar a sua poesia e tirar ela da parte literal e transformar ela em algo, um espetáculo, né? E aí foi demais, foi bem interessante, marcou minha vida isso. Você não consegue esquecer, né? Não consigo. Eu acho que é mais ou menos isso. Marca a vida desses alunos. Em 2015, acompanhei a Hortência com o poema dela, ela foi classificada no núcleo, ela e um rapaz de Caturama, outro estudante, eu acompanhei os dois, fui representando a escola, acompanhei os dois para Salvador, na culminância desses projetos. Né? É outro mundo, sabe? Você encontrar alunos. A Bahia é muito grande, né? São muitos municípios, alunos de todos os lugares. E a culminância de todos os projetos, o FACE, Festival da Canção Estudantil. E quando você entrar ali no espetáculo, eu não esqueço de uma aluna, ela foi até premiada nos primeiros lugares do FACE, que ela entrou e falou assim: tanta gente, você fazia a leitura labial dela ali, tanta gente, cadê minha mãe? Ela procurava a mãe ali no meio de todo mundo. Com 13 anos, ela era de escola de ensino fundamental, mas pertencia ao Estado. E eu vi os olhinhos de Hortência brilhar, eles tiveram contato com outros alunos, conheceram gente, eu conheci um menino de Bom Jesus da Lapa que fez um cordel maravilhoso sobre Raul Seixas, e ele ainda levou o cordel dele para vender lá, né? Ele chegou a fazer os livretos do cordel para poder vender. Então, assim, você vê, quando ela teve contato, acho que se você perguntar para ela hoje em dia, ela diz assim, aquilo ali é um divisor de águas também na minha vida, marcou. Ela tinha contato com outros alunos, eles tiveram aula de teatro, os alunos do FACE têm aula de canção, foram gravar no estúdio de Carlinhos Brau. Então, assim, é mágico essa questão. Se pergunta para a Jennifer, ela foi classificada ano passado. Né? Ela ganhou representando o NTE12, o Núcleo Territorial, que pertence, né, nossa escola, e ela foi aluna classificada, a música dela é linda. Então, assim, isso marca para esses alunos, de certa forma, né? Samuel, que já concorreu na poesia. Então, assim, eu não esqueci. Então, quem participou do FACE, do DENSE, os alunos do DENSE ano passado, a dança deles muito linda, a apresentação deles muito linda. Então, assim, não é só vencer, tá? Porque eu citei Jennifer que ganhou, mas Samuel ele não ganhou em Macaúbas. Os meninos do DENSE ficaram classificados, né, entre os classificados, mas não foram o primeiro lugar. Não é questão de vencer, você ensina para os alunos que isso não é só sobre vitória, não é só, é sobre perder também. E não perde só quem é ruim, não, porque perdeu que eu sou ruim, né? Não é isso. Ensina para eles que perder não tem nada a ver com qualidade. É um projeto, são projetos, tanto esses projetos estruturantes que fazem parte do governo do Estado, como outros projetos que a gente tem, que são internos da escola, aluno de destaque, ou a feira de ciências, né, dia do estudante, que a gente quer sempre... Isso aí é sobre ensinar sobre esses alunos, o compartilhar, o conviver com o outro, né? É muito bom, né? Conviver já é com o outro, mas a gente reforça. Marca muito, porque eu me recordo que nessa época que eu ganhei na parte das artes ali, eu me lembro que eu fiz uma parte de artesanato. E foi a primeira vez que a gente saía depois de Paramirim, que a gente só tinha o costume de sair daqui e ir até Paramirim, a gente nunca tinha ido em outra cidade. E aí você pegar aquilo que você trabalhou ali durante vários meses, aquele artesanato que você fez, sentar num carro, colocar ele do lado e ir para Macaúbas é algo totalmente... Pois é. Imagine quantos alunos foram para Salvador, né? Que aí o mundo... os alunos lá ficavam em hotel 5 estrelas, entendeu? Então era tudo de muito bom, e a gente conhecer gente nova também, e
compartilhar as experiências com outras pessoas também, que são alunos da rede pública. A educação pública nesse país, ela funciona, ela precisa funcionar. Então, são inteligências múltiplas. É da escola que sai um músico, que sai um cantor, que sai um empreendedor, que sai um artista, que sai sai também médico, advogado, engenheiro, professor, mas sai também artista dentro da escola, né? Então, isso daí, esses projetos, eu lembro na minha época de escola, eu sempre participava dessas questões, a gente fazia teatro. E quando eu fiz teatro, numa época da minha vida, ali, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, a gente teve um curso de teatro no município, e o teatro me proporcionou esse desembaraço maior de você perder o medo de falar em público, de controlar a ansiedade. O frio na barriga, ele existe, a boca fica seca e tudo mais, mas se não fosse, não funciona. Né? Então, é muito bom. Eu acho que isso é o despertar das inteligências múltiplas dos estudantes, dos sonhos também. Realmente. Li, sabemos das suas homenagens para concluentes. Se possível, assim como para eles, qual a mensagem de motivação e inspiração você deixaria para seus alunos e ex-alunos? Mensagem de inspiração? Isso. Será que eu posso inspirar esses meninos ainda? Com certeza. Né? Eu acho que aquela frase... Na verdade, é um título de um livro de Augusto Cury. Nunca desista dos seus sonhos. É um título de um livro dele. Tem uma outra frase que diz assim: os sonhos são como deuses. Se você não acredita neles, eles deixam de existir. Essas frases já feitas, né? Mas que elas dizem muito. É preciso acreditar no sonho. Pode ser que o sonho tome um rumo diferente, como o meu no início, que queria ser jornalista, tomou um rumo diferente. Pode. Eu estou infeliz porque ele tomou um rumo diferente? Pelo contrário. Eu sou muito feliz com o rumo que ele tomou. Entendeu? Mas você não pode se acomodar. Eu não parei porque eu não pude ir naquele momento. E eu ainda continuo seguindo adiante, né? Então, eu fiz minha graduação, eu fiz minha pós-graduação, eu fiz o meu mestrado e eu ainda quero meu doutorado. Então, assim, é preciso sonhar, mas é preciso coragem para seguir os seus sonhos. Persistência, fé, acima de tudo, certo? Mas também atitude. Porque se você esperar só para que Deus faça as coisas por você, as coisas não vão acontecer, porque Deus ajuda. Mas eu já disse que Deus ajuda quem cedo madruga, né? O provérbio né? Popular que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Realmente, Deus ele vai fazer a sua parte, mas se você não colabora, fica difícil. É preciso que você tenha coragem, persistência, que tenha fé, sim, mas que você não desista. Não desista, porque, como eu falei antes, a escalada ela é difícil. Não é fácil. Não foi fácil chegar até o mestrado. Não foi fácil porque eu ficava uma semana em Vitória da Conquista, contando com a ajuda das outras pessoas, que muita gente me ajudou para isso, né? Ficava na casa dos outros, hospedada. Eu agradeci na minha dissertação a essas pessoas que me ajudaram. Foi muito difícil na época da construção da minha dissertação, por causa que foi bem na época do isolamento e tantas outras questões que tinham pessoais ocorrendo ao redor ali, e você sentava para escrever e dizia assim: nossa, eu não estou conseguindo, eu sei, e a minha professora tinha dito: vocês sabem escrever, vocês não sabem escrever. Eu disse assim: nossa, eles são muito presunçosos dizendo essa questão que a gente não sabe, por que isso? Mas a gente realmente não sabe, a gente aprende cada dia, né? Então, assim, eu falei assim: poxa, não precisa escrever agora. E na minha dissertação eu escolhi o livro que era Alice no País das Maravilhas. Por que Alice? Porque é um livro de conto infantil que não tem nada de conto infantil, mas que é um livro que traz uma lição maravilhosa. E aí eu dou uma deixa para um outro livro, porque ele tem os dois, né? Ele diz assim, Alice chega num momento da história que ela se encontra com um gato muito perspicaz, aquele gato muito inteligente, e ela diz para ele assim, ela pergunta para onde aquela estrada vai, né, como se fosse assim, e ela diz assim que ela não sabia para onde ela queria ir, e ele responde: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve, e isso é muito perigoso, você não saber para onde você quer ir, você cair meio ao vão de qualquer lugar serve. É preciso que você defina para onde você quer ir primeiro, que você tenha essa direção. E depois você vai alinhando a sua realidade aos seus sonhos. Mas é preciso que você não desista.
de sonhar, que você saiba para onde você quer ir. Realmente. Realmente é necessário um direcionamento, né? É necessário, como você citou anteriormente, a pessoa só vai ver a montanha ali, o pico onde ela imaginou que ela vai chegar. Se ela não tiver sonhos a mais, ela não vai conseguir ter uma visão mais abrangente. Infelizmente, tem muita gente que ainda estão com os olhos vendados para muitas coisas. Li, a gente quer te agradecer por aceitar o convite de estar aqui conosco, de bater essa prosa, esses dedinhos de prosa, como o Gui costuma dizer. Foi um prazer imenso poder receber você aqui. Foi um prazer imenso poder escutar histórias, lembrar de acontecimentos e também ver uma carreira de alguém que ama a profissão. Isso é fantástico, sabe? É uma das coisas que a gente prisa aqui também no que a gente faz. A gente sempre fala de amor, não é, Gui? A gente sempre fala sobre o amor por fazer. Às vezes não é a remuneração, é importante, às vezes não é o reconhecimento das pessoas lá fora que vão falar isso ou aquilo, mas o amor em fazer o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer. E isso é demonstrado em seus olhos. Nos brilhos dos olhos dá pra gente notar o quanto você ama a sua profissão e tudo que você faz. Então foi um prazer poder receber você aqui e ouvir cada uma das suas palavras. Realmente a gente agradece e a gente se identifica muito, porque, como o G acabou de falar, a gente também ama o que faz. E isso é bem nítido nos seus olhos. Você ama o que você faz. Então, eu acredito que isso é muito importante, amar primeiro o que faz. E é isso. A gente agradece, muito obrigado. E as portas estão abertas para quando você quiser voltar, tá bom? Eu que agradeço, né, novamente. É uma honra participar. É uma honra ver vocês crescendo, como eu disse no início. E eu também sei que vocês têm orgulho do que vocês fazem. E é bonito ver vocês crescendo assim. Eu volto a dizer, né? A gente sai daqui do interior, nordestinos que somos, e a gente crescer, né? É aquela garra, sabe? Daquela força que o nordestino tem, que não desiste, que corre atrás, que luta pelo que quer. Então, assim, meus parabéns. Sucesso para vocês, tá? Podem contar comigo também para o que precisarem, né? E que eu vou estar aqui à disposição. Não sei se vou conseguir atender prontamente, mas estou aqui no que eu puder ajudar. Ou se vou atender. Michael, viu? Não faz igual o Michael, não não posso fazer igual o Michael, né? Assim, não posso nem contar Michael aqui, né, gente? Brincadeirinha. Mas, assim, eu realmente amo o que eu faço. E não é por gratificação, não. E a maior gratificação é você receber um abraço de uma aluna. Por exemplo, quando eu voltei para o cursinho em 2017, que fiquei doente, fiquei afastada por conta da meu estado de saúde, aí eu voltei para o cursinho, ela me abraçou e falou assim, você é muito boa no que você faz. E me abraçou assim, aquele abraço, muito obrigada, você é muito boa no que você faz. De você encontrar um aluno na rua e falar assim, ei, eu fui seu aluno, você lembra de mim? Né? Você lembra da fisionomia dos alunos, você lembra dos nomes de alguns, porque são muitos alunos que passam pela vida da gente, mas você não esquece o rosto. Você não esquece o jeito de cada um, a maneira. Cada um dos meus alunos, eles têm as suas individualidades. E cada um é especial do jeito que ele é. Então, assim, é isso que torna a minha profissão muito mais bonita. Sabe? Você trabalhar com vidas. Trabalhar com vidas, ela exige cuidado mais que especial. Porque vidas importam. Muito. Realmente. Pessoal, ficamos por aqui em mais um episódio do Eita Nordeste. Logo, logo a gente volta para mais um Dedinho de Prosa. Enquanto isso, a gente vai tomar um bom café e ouvir mais poesias aqui da nossa amiga Proli, né? Aquela que diz que é mulher, nordestina, educadora e ama o que faz. Então, muito obrigado, boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite.